Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 14 de maio de 2026. Está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, acompanhado da Capivara Clotilde, Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Você está no mudo. Olá, a gente não tô mais. Eu tava. Não, ainda tô? Meu Deus. Não Todo tá mundo mais, ainda? Tá. Então, de novo. Olá e uma boa noite da Clotilde, a Capivara Fofoqueira. Muito bem. E, por enquanto, né, fechando o nosso trio de hoje, temos ele, o sempre animado, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não, porque esse é mais um episódio em que eu tenho a comprovação da falta de amizade. Eu não tenho amigos. E agora eu sei que eu não tenho irmãos também, porque o irmão de verdade te fortalece 134 milhões no final do mês. Exatamente, Rodrigo. Ó, hoje não teremos Thaís Kisuki, né, que está de folga curtindo o show. Ana Raíssa disse que deve conseguir chegar, está presa no trabalho. Então, por enquanto, vamos aqui, como disse o Diego antes de a gente começar oficialmente a gravar, o Midcast Raiz, né, voltando ao longínquo ano de 2019, quando a gente se reunia, né, para falar mal do governo Bolsonaro e falar sobre mensagens vazadas, que é o que nós vamos falar justamente agora no nosso primeiro bloco. Um áudio, uma irmandade e um filme. Esses são os elementos de um belo roteiro que começou a ser construído nesta semana em que estamos gravando. Isso porque o The Intercept divulgou nesta quarta-feira, dia 13, uma reportagem bombástica mostrando um áudio e diversas mensagens trocadas entre Flávio Dismaio Vorcaro Bolsonaro e Daniel Bolsonaro Vorcaro Sugar Daddy. Abre aspas. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz, exclamação, ABS, exclamação, fecha aspas. Escreveu o senador ao dono do Banco Master em uma mensagem enviada pelo WhatsApp no dia 16 de novembro de 2025. Um dia após a mensagem de Flávio, Vorcaro foi preso enquanto tentava fugir do país. A frase é parte de uma série de registros que indicam a existência de uma negociação em que Vorcaro se comprometeu a repassar um total de 24 milhões de dólares, na época equivalentes a 134 milhões de reais, para financiar a grande produção cinematográfica Dark Horse, o filme biográfico, ou como diz a Ana Raíssa, Pangaré, né? Já tem gente chamando Pangaré de Troia, o filme biográfico sobre Jair Bolossauro. Em agosto, o empresário Thiago Miranda, fundador e sócio do portal Léo Dias, enviou a Vorcaro a imagem de uma tabela segundo a qual 10,6 milhões de dólares já haviam sido transferidos para a produção. Em 8 de setembro, alguns dias antes de Jair Bolsonaro ser condenado pela trama golpista, Flávio Bolsonaro enviou um áudio diretamente a Vorcaro cobrando o saldo pendente e alertando para o risco de paralisação da produção do filme. E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ouvir esse áudio aqui juntos, né, para poder ficar aquele clima gostoso de amizade, né, para a gente poder acompanhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui o som que eu baixei. Vamos ver. Acho que dá aqui, vamos ver. Tá fazendo upload. Vamos lá, vamos ver se eu consigo colocar para tocar aqui essa amizade bonita. Vamos lá. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, não, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Puder me dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara.
Não desculpa o áudio longo não, Flavinho, já deixando aqui a informação. E deixa eu só terminar a introdução aqui, mas eu quero depois saber de vocês o que vocês fariam para dar um calote nessa grande estrela mundial aí citada por Flavinho Desmaio no áudio dele. Depois da divulgação pelo The Intercept, foi barata voa na extrema-direita, teve choro de alguns, negação de muitos e até abandono de barco, como foi o caso de Rodrigo Constantino, que imediatamente passou a apoiar Zema. O próprio Zema também correu para fazer um vídeo largando a mão do Flavinho e as mais diversas desculpas surgiram. O Mário Frias, que é um dos produtores do filme, ou qualquer coisa que o valha, disse que não tinha um centavo do Master na produção. O Flavinho soltou um vídeo afirmando que sim, solicitou para o Vorcaro, mas que foi tudo dinheiro privado e não tinha nada demais. Hoje na Globo News ele se enrolou todo e disse que parte do dinheiro não foi para financiar o seu irmão Little Banana nos Estados Unidos, mas disse que os recursos pagos pelo Vorcaro para bancar o filme foram para um fundo administrado nos Estados Unidos pelo advogado do Little Banana. Mas ao mesmo tempo também afirmou que, como tinha um acordo de confidencialidade no negócio, não podia revelar detalhes. Logo depois, o Mário Frias se autodesmentiu e disse que foi mal interpretado quando disse que não tinha dinheiro do Banco Master no filme. Hoje, no dia que estamos gravando, teve mais uma fase da Operação Compliance Zero, que prendeu o pai do Vorcaro e grupos conhecidos como A Turma e Os Meninos, que eram núcleos operacionais da organização criminosa dele, que ao que tudo indica, tinha um envolvimento também com o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. E hoje também, um pouco antes da gente começar a gravar, o Intercept soltou uma nova reportagem mostrando que Vorcaro topou receber Jair Bolsonaro em sua mansão em Brasília no fim de março de 2025 para, entre aspas, assistirem juntos a um documentário. E agora eu quero ouvir Diego e Rodrigo. O que vocês acharam dessa grande história de amizade? Eu comecei rindo do baixaria em direito, Flávio Bolsonaro falando que vai elevar a -1 o resultado do filme. Já me tirou boas gargalhadas. Fui na hora procurar qual era a formação dele, para meter esse jargão aí. Mas é o que o Rodrigo falou no começo, cara. Eu já não tinha amigos, agora também não tenho irmãos, né? Uma coisa assim muito triste. Você não ter alguém que te arranja aí 24 milhões de dólares, assim, no momento de necessidade. E o cara ainda fica parcelando, né? Complicado. Mas agora, assim, se o Vorcaro pagou e a produtora não recebeu, cadê o dinheiro? Alguém tá mentindo nessa história aí, né, cara? Tá faltando peça nesse quebra-cabeça. Maravilhoso. Alguém, né? Acho que a gente pode supor que tá todo mundo mentindo, mas vou começar da último ponto que você abordou, Vitor. Vamos convidar fulano para ir assistir um documentário em minha casa. Bom, todo mundo sabe o que significa quando você chama alguém para ver um filme na sua casa, né? Então fiquem com essa imagem na mente de vocês. Por que será que tinha tantas imagens de mensagens de visualização única entre que o Vorcaro mandava, né? Porque ele recebe as pessoas na casa dele para assistir filmes. Sim, com certeza. É isso que acontece. Mas, cara, isso assim, foi uma... O Vitor já era. Agora o Vitor não consegue mais. Ele tá... Por que eu liguei meu 5G? Ele tá pensando. Eu fiquei pensando se o Jair estava de tornozelinha assistindo um filme com ele, mas não, ainda não, né? A tornozelinha veio depois, mas enfim. Nossa, que imagem, Rodrigo. Mas até respondendo, o Reni Barcelos comentou aqui que se ele não tinha conhecimento dos crimes do Vorcaro, por que disse que sabia da situação difícil dele 2 dias antes de ser preso? E nessa entrevista que a gente vai comentar mais adiante, que aconteceu hoje, do Flávio Bolsonaro para a Globo News, esse retrospecto é colocado e fica explícito que os contatos, essas mensagens, elas foram depois de já começar a estourar o esquema do Banco Master. Então você tem 5 dias depois que já tinha saído na mídia, que as investigações já estavam em andamento, nesses 5 dias que o Flávio Bolsonaro manda o áudio para o Vorcaro, e mesmo pouco antes dele ser preso, eles estavam em contato muito próximo ali nas mensagens, pelo que aparenta, né? Então ele estava ciente. Como ele já tinha contatos anteriores, a indicação de contatos anteriores, sem falar que
outras pessoas ali próximos da família, todo mundo está envolvido com o Vorcaro, fica impraticável dele dizer nas entrevistas, ele continuar a reafirmar que eles não eram próximos, que eles não tinham contato nenhum. E isso é um dos aspectos que torna a coisa toda mais pesada, porque se fosse talvez só algumas mensagens do Flávio Bolsonaro, talvez isso passasse batido, mas é muita gente envolvida. Então o nome do Flávio Bolsonaro, ele aparece num momento das investigações em que você já tem um conjunto de agentes, de políticos e do judiciário, políticos da direita, da extrema-direita e do judiciário, que eles estão muito envolvidos, assim. É uma fartura de nomes. Então agora não dá mais para ele se desvincular. Esse fluxo do dinheiro se torna o grande problema, porque essas empresas do Grupo Master, empresas que elas são empresas do Vorcaro, elas faziam uma série de trâmites financeiros, trocavam dinheiro entre si, e aí você envolve o dinheiro que ele manda para essa empresa que está no nome do advogado Eduardo Bolsonaro, mas a empresa do Vorcaro que manda não é o Banco Master, não é o Vorcaro assinando como Banco Master, é uma outra financeira dele que movimenta inclusive dinheiro do PCC. Então você tem uma série de empresas no nome dele ou no nome de outras pessoas, mas que são todas do Grupo Master, que elas têm muita movimentação criminosa. Então é um prato cheio para você fazer investigação e falar, que dinheiro é esse? Quando ele diz dinheiro privado, isso torna a declaração dele ainda pior, porque peraí, dinheiro privado de onde? De qual empresa você está falando? Porque nenhuma dessas empresas envolvidas aqui produz dinheiro. Nenhuma dessas empresas envolvidas aqui vende lembrancinha. A gente não está falando de vender panetone. Então, a desculpa que você dava para poder vender panetone do ano inteiro, a sei lá qual preço, ela não vale aqui. A gente não está falando de dinheiro privado. O Vorcaro não tinha dinheiro, o Banco Master não tinha dinheiro, as empresas vinculadas ao Vorcaro não tinham dinheiro. Todo esse dinheiro, ele é dinheiro de investidor ou dinheiro público. E essa é a grande questão do Banco Master. O Banco Master não tinha nem receita nenhuma, Vorcaro R$0, todo o dinheiro dele é um dinheiro de fundo garantidor. Então daí o problema do Banco Master. Quer dizer, o dinheiro que o Flávio Bolsonaro está pedindo para ser investido no filme do pai dele é um dinheiro público que foi desviado pelo Vorcaro, pelo Grupo Master. Então evidencia o grande problema, que é o que está todo mundo colocando cada vez mais em foco. Não se trata de dinheiro privado. A gente não está lidando com empresas que produziam nada e ganhavam dinheiro a partir disso. A gente está lidando com empresas que elas desviavam dinheiro, que elas lavavam dinheiro do PCC, que elas tiravam dinheiro de fundo garantidor, que elas davam um golpe em investidor. É desse tipo de coisa que a gente está falando. E é isso que está normalizado na relação do Flávio Bolsonaro. Repetindo um pouco do que o Otávio Guedes falou hoje, inclusive, não tem por onde você pensar em investimento privado em um filme. Nada indica isso. Inclusive o linguajar. Porque você fala, eu estou pedindo patrocínio para uma empresa para um filme. Você não pede patrocínio para a empresa para o filme, mandando mensagem de WhatsApp falando, e aí, meu irmão, fortalece 134 milhões agora, dia 30? Não é assim que você pede investimento. Não é uma relação que sequer faz menção ao que está legalizado, não tem registro. Aí vem o que eu vou comentar depois, vou passar já para vocês. Os problemas que aparecem nos detalhes, como as declarações do Mário Frias, de dizer que não chegou nenhum investimento para a produção do filme. Mas aí não, ele dá 2 passos atrás e depois em uma declaração escrita e diz, não, o que eu quis dizer é que não tinha especificamente o nome de Daniel Vorcaro assinando nenhum contrato, mas sim empresas que elas estão se responsabilizando por isso. Eles parecem que não combinaram entre eles que tipo de declaração ia dar. O que não deveria nos surpreender a essa altura do campeonato, o fato deles serem tão amadores. Mas, ou talvez eles acreditassem, isso toma a minha cabeça hoje em dia, eles acreditam que eles não estão fazendo nada de errado. Eles acreditam que não tem problema nenhum nesse tipo de relação que eles têm, nesses acordos que eles fazem. E por acreditarem que isso tudo é legal, que eles não estão cometendo crime nenhum, eles não veem problemas em mandar áudio, eles não veem problema nenhum em depois tentar explicar. Parece que eles estão aprendendo enquanto são investigados
investigados o que é o crime pelo qual eles estão acusando eles, assim. Isso é fantástico, cara, é um negócio maravilhoso. É você ver o ensino-aprendizagem funcionando em qualquer idade, ao vivo. E aí eu queria tirar um momento breve aqui para falar com, se não é nosso ouvinte, mas com certeza vai vir a ser, que é Vorkaro, né? E dizer para Vorkaro, assim, que a palavra de ordem é autoestima, né, cara? Se valoriza, poxa. Todo mundo só te procurava por causa de dinheiro, você estava dando dinheiro para todo mundo, né? E onde estava quem se preocupa com a pessoa de Vorkaro, né? Quem achava bowling sem você aqui, né? Onde estava realmente seus amigos, porque só te chamava de irmão na hora de te pedir 134 milhões? Tem que se valorizar, cara. Aproveita esse tempo que você tá aí, nesse sabático, né? Nesse retiro espiritual que você tá passando. É um mandado da justiça, mas às vezes é um mandado divino também. Aproveita isso para se valorizar, cara. Você não precisa sair entregando dinheiro na mão de todo maluco que te manda uma mensagem com a foto de uma rola 2 da manhã, cara, de visualização única. Acho que é autoestima, cara, se valoriza. É a mensagem que fica aqui. Quem ouvir este aviso, retransmita ao destinatário, por favor. Como diria o locutor de rádio AM de município do interior. O louco é isso, assim, tipo, que não tem, como o Rodrigo falou, não tem nenhuma possibilidade disso ser algo lícito, como o Flávio tentou passar, porque existem modos de você captar recursos privados para uma produção audiovisual. Chama-se Lei Rouanet. O pessoal zoando ontem que agora é a Lei Rouanet, né? Que é do Vorkaro. Mas essa é muito melhor, essa sua aí, Diego. Não, e aí, quando você... existe uma maneira de fazer uma coisa e você, né, burla essa maneira de fazer essa coisa. Não concordo com a Lei Rouanet, vou fazer de outra forma, né? Vou pedir aí no Zap 2 da manhã. É crime, cara. Mas não era o renúncia fiscal. Cara, não começa a procurar legalidade em nenhum negócio do Banco Master, não começa a procurar legalidade em nada do que o Vorkaro jamais pôs a mão. A questão é, como o Rodrigo falou, não era dinheiro privado. Na melhor das hipóteses, era dinheiro público desviado, na pior das hipóteses, é lavagem de dinheiro do tráfico. Ponto, assim. Então aí você, patriota que vai assistir o Pangaré Preto no cinema, saiba que você, o grande ator Jim Caviezel, quase tomou um calote de um dinheiro que com certeza vem de fonte criminosa. Fala, Vitor. Você tá com... Não, pode terminar aí. E aí, cara, assim, tá delicioso demais de ver o Barata Voa. As postagens, assim, eu vou até resgatar aqui. Fala aí alguém que eu vou resgatar as 5 fases do luto. Boa. Eu vou aproveitar aqui para ler o superchat do Reni Barcelos, ó. Aqui, ó. Quero reforçar minha teoria. Quero reforçar 2 pontos. Minha teoria segue firme. Flávio não quer concorrer e tá sabotando a campanha. Ele mesmo que vazou isso, desesperado para poder desistir. Ao contrário do que o pai, né? Que também não queria ganhar em 2018, mas foi até o final. E olha quem temos aqui no chat hoje, ó. Virgínia, mulher Tamarindo aqui, presente na nossa gravação. Gente que no início aqui estava relembrando, né, 2019, né, já que está aqui o trio que iniciou o Midcast Política. Virgínia foi uma das primeiras convidadas que aceitaram a maluquice que é participar do Midcast. Inclusive cantou a paródia com a gente na época. Então fica aqui um beijo para a Virgínia, que chegou a gravar mais de uma vez aqui com a gente, né? Acho que ela gravou 2 ou 3 vezes aqui com a gente. Então fica aqui o nosso beijo aqui para a Virgínia. Quando quiser voltar, inclusive, peraí, Virgínia, quando você quiser voltar, não sei se você tá sabendo, mas esse mês a gente vai fazer uma análise de um romance chamado Tudo pela Luxúria. Bem lembrado. Um hot conservador, falando como é que é uma trilogia do Império Lancaster. A gente vai falar... Dinastia Lancaster. Dinastia Lancaster, do empresário Magnus Lancaster se apaixonando perdidamente por uma virgenzinha de 18 anos. Essa é a sinopse do livro, né? A gente vai semana que vem. Semana que vem. Então, Virgínia, se você não tiver nada melhor para fazer na próxima semana, dia
19, a gente... Ai, topo demais, já fechou, ó. Eu topo demais. Está registrado ao vivo. Temos está registrado. Então, Virgínia, vou te mandar mensagem lá no Blue Sky ou aqui no WhatsApp, acho que ainda tenho o número da Virgínia aqui, já vou até olhar aqui. E aí a gente, como dia 19, a gente vai fazer essa gravação, vai ser ao vivo aqui para todos os ouvintes, transmissão aberta. Já está aqui registrado. O Paulo Souza aproveitando para dizer, ó, fique registrado que eu sou um dos órfãos da paródia do Midcast. Todos nós, o Paulo Souza, exceto os haters, né? Ô, Diego, só antes de você apresentar... Não, apresenta aí as cinco fases aí, vai. E no espaço, né, de aí, menos de 24 horas, se olhar direitinho aqui, menos até de 1 hora, a direita brasileira passou ao vivo no Twitter pelas 5 fases da negação. Aí nós temos aqui num post do Blue Sky do Jeff Nascimento, um compilado. Aí, então, a primeira fase, negação, temos um tweet do Rodrigo Constantino dizendo: eu realmente espero que esse áudio seja falso. Se, caps lock, caixa alta, se for verdade, acabou. A próxima fase é a raiva. Ainda Rodrigo Constantino dizendo: reputação ilibada? Essa vai ser a linha de defesa dessa gente? Passar pano na maior cara de pau? Se ele dando RT é uma pessoa que estava dizendo que ou não sei se o Flávio ou não sei se o Master tinha uma reputação ilibada, mas de qualquer forma igualmente risível. Sim. Aí próxima fase do luto, negociação. Tweet de Fernando Holiday. Fernandinho Feriado. Eu não estou entendendo essa zona toda. Qual o problema de buscar financiamento privado para um filme? A outra opção é financiamento público. E por acaso a gente ia fazer o que para prever os crimes do sujeito? Consultar a mãe de Ná. Próxima fase, depressão. Print da matéria do Globo. Aliados de Flávio Bolsonaro estão desnorteados. E por fim, a aceitação. Temos Janaína Pascoal tuitando: a centro-direita precisa agir rapidamente para literalmente se recompor. Ou será tarde demais? Tem que cortar na carne. E logo abaixo, Rodrigo Constantino postou uma foto de um jogador de futebol se alongando com a cabeça do Tarcísio. E um ponto de interrogação. E esse aí é o que faz menos sentido, né? Porque nem se o Tarcísio quisesse, ele poderia se candidatar, né? Porque ele não se descompatibilizou do cargo. Mas não que faça alguma coisa de sentido, né? Na cabeça de Rodrigo Constantino. Exatamente, cara. Eu queria trazer aqui um levantamento que fizeram. Filmes vencedores do Oscar que custaram menos do que o Pangaré de Troia. Veja a lista. Então temos aqui, ó, O Agente Secreto, que teve um orçamento de cerca de 45 milhões de reais. Lembrando, o Vorkara já tinha pago 61 milhões. Beleza, não pagou tudo, atrasou lá e tal, deu calote, mas 61 milhões já estava pago, já estava lá na conta de alguém. Valor Sentimental, que venceu o Oscar de Filme Internacional em 2025, ele custou 41 milhões. Amores Materialistas, comédia romântica que saiu também em 2025 por cerca de 20 milhões de dólares. E ainda Estou Aqui, que teve um orçamento de 45 milhões de reais. A Substância também, ó, 100 milhões de reais. Conclave custou 115 milhões de reais. Olha aí, ó. Caralho, mano, só de roupa de cardeal devia ter gasto mais do que isso aí, meu Deus. Pois é, cara. Ó, o filme do Lula custou 17 milhões na época e corrigido para hoje seria equivalente a 42 milhões de reais. É óbvio que a Folha ia botar o filme do Lula aqui na lista, né, cara? Até o filme sobre o George W. Bush custou à época 25 milhões de dólares, corrigido daria 125 milhões de reais. Então é isso, cara. Rodrigo, preparado para comentar Pangaré de Troia como concorrente brasileiro ao Oscar em 2027? Porque com esse orçamento o resultado não pode ser outro, né? Vocês já viram as prévias? Vocês passaram por algumas das prévias Sim. do filme, assim? É maravilhoso, cara. Eu tô torcendo muito. Eu espero que tenha aqui nos cinemas da minha cidade. Acho que a gente pode fazer um movimento parecido com o Diabo Veste Prada 2, das pessoas irem vestidas a caráter. Então vamos todo mundo colocar uma peruca, como que a do Jim Caviezel tá usando, né? Que, sei lá, você compra essas perucas de fio sintético na Shopee, muito barato, assim, né?
Então é muito fácil de você conseguir fazer aquilo lá. A cena da facada, maravilhosa, assim, dele sendo carregado pelas pessoas. Mas vamos lembrar que o roteiro do Mário Frias, ele inclui batalhas na floresta amazônica. Contra xamãs, né, cara? Isso, com Jair Bolsonaro junto com xamãs e exército no meio da Amazônia, batalhando na fronteira, provavelmente contra venezuelanos, sei lá, ou junto com garimpeiros, alguma coisa assim. Então vamos imaginar que tem uma equipe muito grande aí. Mas mesmo que tivesse uma equipe gigantesca, não tem como você justificar os valores. Já tinha mais ou menos 100 milhões de reais no orçamento indicado para o filme. Se a gente acrescenta esses 134 milhões, a gente teria uma produção gigantesca. Claro, vou falar a sério com vocês, assim, é um inferno você fazer a contabilidade para a produção audiovisual. Então tem gente que dedica boa parte da vida para poder se especializar e fazer isso, porque é muito difícil. A dificuldade é porque as fontes de financiamento elas têm que ser muito variadas. É pouco provável que uma grande produção ela tenha uma só fonte de financiamento ou duas. Então vocês observam que nos créditos iniciais de filmes é bem comum que apareçam as marcas, os logos de diversas companhias que elas participaram da produção daquele filme. E muitas vezes cada uma dessas companhias ela teve captação de recursos diferenciadas também. Então, e aqui a gente está lidando com uma produção que ela está registrada para os Estados Unidos. Então você tem uma legislação específica, sim, para poder declarar quem é que está fazendo investimento naquilo. Mas também é uma produção brasileira. Então você tem que lidar com legislação de diversos países para você conseguir fazer a declaração do que está sendo gasto, de que está sendo captado para aquele filme. E a gente está vendo que os profissionais envolvidos na produção executiva desse filme, eles são extremamente capacitados. Eles já estão habituados quais são os caminhos e os processos legais, de praxe, para você fazer essa captação de recurso, né? Você tem que ter certeza de onde aquele dinheiro está vindo. Então eu tenho alta expectativa, pelo que os profissionais envolvidos já demonstraram, de que a gente aí vai ter uma experiência fantástica, divertidíssima, o puro entretenimento, que é o que esse cinema propõe pra gente, né? Eu vou estar lá. Eu quero estar nas cadeiras centrais do cinema ali para poder acompanhar isso. E a gente achando que o auge do cinema brasileiro tinha sido o filme sobre Edir Macedo, mas vem aí realmente o filme do Pangaré para derrubar todas as bilheterias e todos os recordes de Edir Macedo. Agora, o que eu achei curioso nessa história é que esse filme provavelmente estava sendo preparado, além, né, de todo esse esquema, né, que está sendo revelado, mas para ser uma peça de campanha para o Flávio Bolsonaro, né? Ser aquela coisa de gerar mídia, gerar talvez ali engajamento em cima do filme, voltar a imagem do pai e tudo mais. E agora, amigo, se eles resolverem lançar esse filme antes da eleição, só vai servir pra galera relembrar que o filme foi bancado pelo Vorcaro. Então, assim, virou um tiro no pé deles. O filme, se eles realmente estavam pensando que seria uma boa estratégia de campanha. E aí, falando em campanha, eu queria saber de vocês, qual o impacto que vocês acham que o maior sugar daddy da história desse país pode causar na campanha com essa história aí do patrocínio ao filme do Pangaré, cara? Vocês acham que vai causar algum impacto? Já veremos nas próximas pesquisas Flavinho Desmaio caindo? Veremos talvez mais desistências ali do lado bolsonarista? O que vocês acham? Não, primeiro eu quero deixar minha nota de repúdio ao Rogério Corrêa, né, que é o líder do governo. Eu quero deixar minha nota de repúdio porque ele hoje deu uma declaração dizendo que vai tentar embargar o filme, que vai tentar paralisar o lançamento do filme. Eu acho isso um absurdo, entendeu? E aí, o que é isso, gente? A gente é da esquerda, a gente tem que prezar pelo desenvolvimento da cultura nacional. A gente vai falar agora contra o audiovisual do cinema nacional? Não pode. Que é isso, Rogério? Então, não acho que é o caminho adequado, inclusive porque as consequências de dar andamento à campanha desse filme, elas são muito benéficas pro Lula. Elas são muito benéficas pro Lula, assim. Eu acho que já seria benéfico, mesmo que não tivesse todo esse fuzuê, né? Mesmo que a gente não tivesse descobrindo o envolvimento da produção do filme com verba criminosa. Vamos lá, né? Com financiamento criminoso. Convenhamos, você vai ver aquelas cenas, se alguém ainda não fazia piada
com o atentado que o Bolsonaro sofreu, se alguém ainda não fazia piada com a trajetória dele, passaria a fazer a partir de então. E isso mesmo nas peças promocionais do filme. Mas agora, com esse acréscimo, a coisa ela se torna ainda pior pro lado deles. Não sei se isso vai ter um efeito tão imediato em pesquisa. E aí talvez, Vitor, a gente comece a ver as pesquisas um pouco mais espaçadas. A gente estava tendo pesquisa praticamente toda semana, o que é estranhíssimo. Algumas delas a gente questionou aqui, outras a gente demonstrou que elas estavam feitas de modo adequado, uma metodologia mais consistente, mas estava sendo bem variado. O fato é que a gente se construía nessas últimas semanas, através das pesquisas, uma perspectiva de que, olha, a gente já está com uma eleição muito bem definida, extremamente apertada, e que ela inevitavelmente vai para o segundo turno entre esses dois candidatos. E a partir de agora isso se torna bastante incerto, porque você já começou a perder apoio para a campanha do Flávio Bolsonaro, não a gente pensar no eleitorado ainda, mas o apoio de palanque. Ele começou a perder palanque. E isso é um sinal para o que a gente vai ver nas próximas pesquisas, assim. Então, não é só alguém dar uma declaração, alguém falar, acabou, como Constantino não é nada nesse sentido. Mas a gente começa a perceber que dentro do partido você tem racha, você começa a perceber que algumas figuras não vão se sentir confortáveis em dar espaço para ele. Quando a gente fala palanque hoje, não é só a armação de metal com uma chapa de madeira em cima para as pessoas falar com o microfone chiando, não, gente. É o espaço no seu canal do Instagram, é o espaço em toda a sua campanha. Você vai estar fazendo aquilo por eles, assim. Qualquer videozinho de parceria vai funcionar. Então, note que tem muita gente calada, e isso para mim é um sinal muito forte. Então, figuras que têm grande repercussão nas redes, elas parecem estar esquecidas. Porra, eu tô esperando, cadê o videozinho com fundo preto do Nicolas Ferreira? Que é a figura da extrema-direita que tem mais impacto na rede, e aparentemente ele sumiu, ele entrou para um retiro espiritual. Onde é que ele tá? O que aconteceu com ele? Estou muito preocupado. Ontem ele estava em Minas Gerais fazendo entregas e tal, e enquanto o pau tava torando lá no Twitter, nos canais de TV, em todo o noticiário, ele tava postando vídeo dele jogando bola com a molecada numa escola lá de Minas Gerais. Hoje ele postou videozinho também lá em Minas Gerais. Então, assim, fez um tweet lá completamente burocrático, né? E foi isso, cara. Então, esse é um sinal importante mesmo, Rodrigo. Estaria Nicolas Ferreira se tornando um deputado? Ponto de interrogação. Pois é, mas, cara, outra coisa que também me pegou, né? Não sei se vocês também pegou meio de surpresa, foi como a mídia hegemônica tratou, né? Esse caso. Acabei de ver aqui no Blue Sky a capa da Folha de São Paulo amanhã. A primeira manchete é: PF suspeita que dinheiro de Vorcara custeou Eduardo Bolsonaro no ZEU, nos Estados Unidos. Né? Teve Jornal Nacional, o pessoal da Globo News tá tomando Rivotril no canudinho até agora. Não, a entrevista com o Flávio Bolsonaro na Globo News hoje, assim, quem puder assistir trechos, assiste, porque foi maravilhosa. Que foi editada e passou no Jornal Nacional. E o Diego tá falando isso no Jornal, isso aí é relevante, porque não é só deixar a entrevista na Globo News, que muitas vezes eles deixam. Então, a Globo considerou parar e fazer uma edição daquela entrevista e exibir no Jornal Nacional hoje. Isso não é só largar a mão. Isso é fazer aquela, já vou fingir que vou dar a mão, você estende a mão, a pessoa dá um tapa na sua cara. Foi isso que eles fizeram. Entrevista essa contou com a participação da Júlia do Alibe, do Otávio Guedes e de Malu Gaspar. E mesmo assim, bateram assim o quanto puderam no Flavinho. Eu acho que faltaram alguns questionamentos assim, pontuais, mas no geral, assim, considerando o cenário onde estava, foi muito bom. Eu pensei que o Desmaio ia chamar a Jandira Fegali de novo, cara, porque faltou pouco. Teve uma hora ali que ele estava olhando para cima e tal. Fiquei, rapaz, vai dar ruim. Mas ele conseguiu se segurar lá. Enfim, isso se não sair mais coisa depois dessa, né? Porque o Intercept já divulgou mais uma mensagem hoje, mostrando que o Bolsonaro ia lá na casa do Vorcaro. Se surgir mais coisa, a coisa vai piorando, né? E a galera começou a falar que, pra imprensa, que o Vorcaro também teria dado dinheiro para o documentário do Lula, né? Aí o produtor vai processar essa galera, que obviamente não teve essa ida de dinheiro. E só para
responder a pergunta anterior do Vitor e trazendo aqui até o comentário do Reni, que vai muito de encontro ao que eu estava pensando sobre o impacto disso, né, nas eleições. Eu tendo a concordar. O Reni está dizendo aqui, né, os 30% que estão bebendo detergente vão votar nele, não importa o que aconteça. Eu tendo a achar que esse núcleo duro, né, que a gente já falou, deve ficar nisso mesmo, mas sei lá, né, vai que dá uma chuva de bom senso aí em algum momento. Os 4% da Tebet são esses que a gente precisa, novamente. É essa galera que a gente precisa. Claro. É essa galera que a gente precisa. Ó, a Brisa comentou aqui, ó, por essa eu não esperava, que ótima surpresa vocês por aqui. Pois é, Brisa, você chegou aqui já no meio da gravação, foi sem querer hoje, mas foi sem querer querendo, porque quando eu criei aqui o link da transmissão, não botei como não listado e ficou como público, a gente iniciou e tá todo mundo aqui. E assim, a gente gosta de receber vocês aqui, gente, claro. Inclusive, se vocês quiserem continuar nos encontrando aqui toda quinta-feira à noite, como é que faz? apoia.se/midcast, mas daqui a pouco o Rodrigo faz o jabá completo. Fechamos aqui esse primeiro tópico aqui do nosso primeiro bloco, podemos seguir, ou vocês querem comentar mais alguma coisa? Não, só ia complementar esse comentário em cima do comentário do Diego, que foi em cima do comentário do Reni. Assim. A gente tem mais ou menos 30% de pessoas que foram e não voltaram. A gente sempre comenta isso aqui. Então isso tem que ser considerado não só em qualquer pesquisa, como nas perspectivas de campanha eleitoral. É mais ou menos 30%. Só que esses 30%, eles não são homogêneos. Então, a depender do andamento da campanha e de como que o resto da família Bolsonaro se manifesta, isso também pode rachar esses votos, tá? É possível. Então, eu sei que parece esquisito a gente falar, não, nada não vai acontecer, Michele Bolsonaro não vai se candidatar, vai ser o Flávio mesmo, mas os últimos 10 anos do mundo, eles provaram pra gente que não adianta você ficar fazendo previsões e criar expectativas em cima de lógica. Então não dá pra gente prever o que vai acontecer com essa campanha. E dependendo do que acontecer, ali nesses 30%, você tem pessoas que estão dispostas a fazer um vídeo defendendo o detergente P, você tem outras pessoas que estão dispostas a beber detergente P, você tem pessoas que estão dispostas a lavar o frango com detergente P, e você tem pessoas que estão dispostas a tomar banho com detergente P. Cada uma dessas gradações alucinatórias, elas indicam caminhos diferentes para apoio na campanha. Então não vamos homogeneizar esses 30%. E o que eles nunca vão fazer é apoiar a esquerda, é falar, não, agora sim eu realmente vou votar no Lula. Isso é bem pouco provável. Talvez tenha um gato pingado ali que ele faça essa transição, mas é menos provável. Mas que você manter por próximos aí 4 meses uma campanha sólida do Flávio Bolsonaro, brigando com a própria família, brigando com o próprio partido, isso porque a gente ainda vai esperar uma entrevista do Valdemar, aquele do Mensalão. Ah, ele provavelmente vai jogar mais ainda, sabe? Passaram 3 ônibus em cima do Flávio, ele tá esperando vir um quarto para ele empurrar o Flávio de novo. Ele vai fazer isso. Vou amarrar o Valdemar na cadeira, cara, para ele não sair de onde ele estiver, para poder não dar entrevista. Cortar a internet dele, fazer o possível aí. Bom, vamos aqui para o nosso segundo tópico desse primeiro bloco. Vamos falar sobre o que? A fatídica taxa das blusinhas, aquela que nunca deveria ter existido, que gerou um enorme desgaste para o governo ao longo dos últimos anos e que na última terça-feira, dia 12, o governo federal anunciou o seu fim. Com isso, não temos mais o imposto de importação de 20% cobrado sobre compras internacionais de até $50 feitas por meio do programa Remessa Conforme. A iniciativa foi formalizada em uma medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio e em uma portaria do Ministério da Fazenda divulgada no Diário Oficial da União. A isenção entrou em vigor após a publicação. Especialistas ouvidos pelo G1 afirmam que o fim do imposto deve ter impacto imediato nos preços. Na prática, a medida afeta diretamente compras internacionais feitas em plataformas como Shein, Shopee e AliExpress. No início do mês passado, quando rumores de que o governo iria revogar a taxa das blusinhas já circulavam pelos corredores do poder em Brasília, representantes dos setores produtivo, do comércio e varejistas que divulgaram um manifesto cobrando a manutenção da taxa das
das blusinhas. O superintendente de Economia da Confederação Nacional da Indústria, CNI, disse nesta quarta-feira que o fim da taxa pode fazer a indústria nacional sofrer e gerar desemprego. Enquanto isso, estudo divulgado em abril pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Amobitec, que reúne empresas de tecnologia, prestadores de serviços e importadores, como Alibaba, Amazon e Shein, entre outros, diz que a taxa das blusinhas não impacta em empregos e na renda. E aí, Diego e Rodrigo, já encheram vossos carrinhos para aproveitar o fim da taxa das blusinhas? Vocês acham que o governo fez certo? Foi uma medida eleitoreira de Luiz Inácio? É isso? Antes de mais nada, caralho, eu não sabia que era possível odiar tanto algo que eu não sabia que existia. A Associação Brasileira que junta Alibaba, Amazon, Shein, meu Deus, que ódio. É Shein ou Shein? Eu sempre fico nessa dúvida. Ai, mano, tem várias... Shein. É cheinho, é vazinho, Shein. o copo tá meio cheinho. Cara, tomara que tenha sido uma medida eleitoreira, porra. Estamos precisando mesmo. O governo com a máquina na mão não faz nada, porra. Que sacanagem. E aí, ó, pra ver como a culpa era do Haddad mesmo, né? Era o Taxade. Olha aí. A culpa era dele. Foi só ele sair que acabou a taxa da brusinha. Meu Deus do céu. Não, a gente reclama muito que a gente deveria mudar as estratégias da esquerda, né? Todo mundo tem sempre uma opinião sobre o que a esquerda deveria fazer, mas tá aí a gente adotando uma estratégia que a gente sempre criticou, né? Cria-se um problema para depois você vender a solução do problema. Porque é isso, assim, você era um problema que não existia, aí você colheu todo o desgaste disso, você criou um problemão, e agora você aproveita. Bom, não foi planejado. Se fosse, a gente até poderia falar, nossa, show de bola. Você foi lá e criou um problema para poder solucionar depois. Agora, não sei também se isso vai trazer grande ganho, sendo uma medida eleitoreira ou não. Não sei. Assim, porque é aquela velha história de você dar uma notícia muito negativa e fazer uma errata depois. A errata, ela nunca tem o mesmo efeito que a notícia. Então, aquele desgaste que a gente teve com essa taxa para a imagem, a imagem do Haddad, principalmente, nem tanto a imagem do Lula ou a imagem do governo, mas a imagem do Haddad, ela não se desfaz. E aí a gente não está falando só do cenário nacional, porque o Haddad ele vai tentar ainda construir uma imagem que ela tenha aderência em São Paulo. Não sei se ele consegue mais fazer isso, sendo bem honesto. Não sei se ele consegue. Aí vem aquela possível estratégia dele assumir a pecha de taxar, de achar que ele está se candidatando para Nova York e falar, vou taxar todos os ricos, que a gente já comentou aqui, que talvez não funcione como ele espera que funcione. Ele tá vem um raciocínio super requintado, mas que no fim das contas te entrega um bolo da Peppa Pig. E não sai o que você esperava que ia sair. Então, se a intenção ali é você reverter aquele problema, não acredito que reverta a imagem do governo, e o posicionamento do empresariado já indica isso. Eles reagem inicialmente dizendo que aquela taxa ela ia destruir o mercado, e agora, quando a taxa é retirada, eles dizem que isso não tem influência nenhuma. A gente está também com tantas outras questões, tantas outras pautas no cenário nacional e internacional, que essa me parece ser uma mais difícil de vender. Não estou dizendo que não tenha que divulgar o fim dessa taxa, mas a gente tem pautas que elas vão ter impactos maiores. Mas pelo menos assim, antes tarde do que nunca, corrigir aquele erro, antes tarde do que nunca, né? Porque já não deveria existir. Agora, como é que você reverte isso numa campanha do Haddad, por exemplo, em São Paulo? Porque você retira essa taxa agora, e na primeira conversa ou entrevista que tiver com ele, você vai falar, opa, aquilo lá foi um erro que você cometeu? Ele vai falar, não foi. Mas então por que está desfeito agora? Então você cria uma pequena armadilha para ser respondida pelo Haddad na campanha dele. Uma questão que eu gostei, especificamente na maneira que o governo divulgou essa medida nas redes sociais, foi que aproveitou para dar uma alfinetada nos governos dos estados, né? Falando, ó, imposto federal acabou, agora você vai pagar só o ICMS aí do seu estado, aí você se vira com o seu governador. É que é importante para a gente entender, né, que existe uma carga tributária dos estados que às vezes ela para alguns produtos ela é tão ou mais importante que a carga tributária federal, né? A gente já comentou aqui, sei lá, uns 5 mil anos atrás, que o Brasil, enquanto federação, é uma federação falida, né, por causa dos balanços de poder entre os Estados
estados e o governo federal, etc, etc. Mas se você for ver agora no bojo da guerra do Irã, o governo federal foi o primeiro a tomar ação de diminuir imposto para poder manter o custo do combustível, e os estados acho que não tem notícia de se algum fez, né, algo nesse sentido também para conter a subida dos combustíveis, baixando também impostos estaduais, que aí também já é uma coisa difícil, porque os estados todos estão num equilíbrio fiscal muito delicado, né? Mas que é importante, sim, passar também para os estados, para os governadores, principalmente, esse ônus do imposto, porque por mais que tenha tido a reforma tributária, zerado o imposto da cesta básica, etc, etc, ainda pega muito no Lula a pecha do imposto está muito alto. Nesses dias eu estava no barbeiro e apareceu um estudante de economia, nascido em São Paulo, tá ligado? E o barbeiro era lulista, como eu contei lá no grupo, muito feliz, né? Mas, e mesmo o barbeiro sendo lulista, o que o cara da economia conseguiu pegar ele foi quando ele disse que mas com Lula tem muito imposto. Sendo que, se você for comparar a carga tributária praticada no governo Bolsonaro e agora, tá muito menos. Você teve a isenção do IR, você teve aí a isenção dos produtos da cesta básica como um todo, mas é uma coisa que pegou no Lula e o governo não se esforça para tirar, não tenta, mas é algo que, um argumento que pega ainda, que porque a esquerda e o Lula especificamente tem muito imposto, né? E aí é importante a gente também repassar para os governos dos estados esse ônus político da carga tributária. Concordo com isso, Diego, bem lembrado em relação ao ICMS. Vou registrar aqui o comentário da Virgínia aqui, da Mulher Tamarindo. Ela botou aqui, como grande usuário e comprador da Shein, eu afirmo com tranquilidade que ele pode falar que a entrega ainda segue super rápida com remessa conforme e que isso que importa. E o Reni comentou, mas a fala no anúncio que achei boa também foi porque eles falaram que o objetivo da taxa era acabar com o contrabando e evasão e conseguiram, por isso pode tirar agora. Que foi justamente ao que o Haddad se agarrou na época, né, da questão da taxa das blusinhas, quando viu que a merda já estava feita, digo a merda em relação à população, né, em relação ao desgaste que teve. Até, a divulgação. O problema foi o modo como isso foi feito, assim, um timing muito ruim e uma comunicação que ela foi de centavos. E aí ele tentou se agarrar a essa questão da evasão para combater o contrabando, né? Mas assim, eu confesso que eu não sei se isso vai realmente gerar um impacto, apesar da galera ter falado que é uma medida eleitoreira, e pode até mesmo ser considerada assim como uma medida eleitoreira, eu não sei se vai gerar um impacto suficiente, porque o governo com certeza tem mais informação do que a gente. Não sei se eles se basearam em alguma pesquisa que demonstrava que X% da população, eu não me recordo de ter visto isso, X% da população era contra a taxa das blusinhas, e dentro da galera que era contra, dentro desse recorte, tinha uma parte ali que não é o eleitor que está sendo demonstrado nas pesquisas sérias para o Lula, e aí eles tentaram alguma coisa assim. Porque a gente já teve aí a isenção do imposto de renda, que a gente comentou aqui como era uma ação importante, teve a reforma tributária que nenhum outro governo conseguiu, e a gente não viu isso virar uma intenção de voto para o Lula, né? Você conseguir turbinar essa intenção de voto para o Lula. Tem a pauta do fim da escala 6x1, que você vê que ele está batendo, lutando, fazendo discurso, tudo. E a princípio também não está virando intenção de voto nas pesquisas. É óbvio que se conseguisse votar e aprovar, seria uma coisa diferente, mas só o fato dele estar demonstrando isso, a princípio não está. Pode ser que na época da eleição, quando as pessoas estiverem prestando atenção, isso realmente vire. Mas eu realmente não sei se mesmo que considere uma medida eleitoreira, se ela vai gerar o impacto suficiente para reverter algum voto, porque a pessoa que já é puta com Lula, né, e a pessoa que já tá puta com essa taxa das blusinhas durante todos esses anos, eu não sei se vai ser agora, faltando pouco para a eleição, que ela fazendo a sua compra e vendo lá que não tem mais o imposto, mas ainda tem o ICMS lá alto, se realmente vai reverter alguma coisa. Mas, enfim, é isso. Menos a taxa das blusinhas agora, né? Só um último comentário,
que, tirando talvez, acho que o Mercado Livre, que já tem uma infraestrutura própria de transporte considerável no Brasil, o modelo de negócio de todas essas empresas no Brasil se sustenta em cima do sucateamento dos Correios, que é quem faz a última perna dessa entrega, que vai entregar nos lugares, né, mais longínquos, onde essas empresas estrangeiras que não têm essa infraestrutura nacional de transporte conseguem chegar. Então vale dizer que também tem papel dessa galera aí no problema que tá sendo criado nos Correios, né? Que não é um problema que existe de fato, que é um problema que está sendo feito. Muito bem lembrado, Diego, muito bem lembrado mesmo. Mais algum comentário? Acho que a gente já esgotou, né? Já falou bastante. É isso, então agora, Rodrigo, falando em taxa, chegou o seu momento. Não vou falar em taxa. Taxa é uma palavra feia, cara. A gente vai falar de irmandade. A gente fala aqui de família. Porque chega ali no final do mês, se você pode fortalecer, com quanto você pode fortalecer? Porque é isso, eu sei que você está numa situação difícil, a gente também está numa situação difícil, a gente não está querendo dar calote em grandes pessoas reconhecidas internacionalmente, na podosfera mundial, então você pode nos ajudar nesse aspecto, né? Você pode ir em apoia.se/midcast e pensar em nos ajudar no final do mês. A gente tem categorias de 5, 10, 20, 50, 100 reais, a que couber mais no seu investimento. Você pode fazer um investimento no Midcast. A partir de 20 reais, você tem acesso a conteúdo extra no mural do Apoia-se, e a partir de 50 reais, você recebe o link exclusivo para acompanhar as nossas gravações todas as quintas-feiras. Essa quinta-feira, a gente está gravando aqui, o link está aberto para todo mundo, então tem gente que normalmente não está no Apoia-se e que não consegue acompanhar as nossas gravações. Hoje foi proposital, foi tudo muito planejado, a gente está aqui com a chamada aberta para todo mundo, e isso muda a dinâmica do programa. Então todo mundo que apoia a partir de 50 reais no apoia.se/midcast participa também das gravações, com os comentários no chat, corrige as besteiras que a gente faz, muda a dinâmica do programa, muda o ritmo, e desde que a gente começou a fazer isso, ficou muito mais divertido gravar, a gente tem informações muito mais completas. Mas não dá para você se cadastrar no apoia.se/midcast, se comprometer com 5, 10, 20, 50, 100 reais por mês? Pense em colaborar com a gente a partir da nossa chave Pix, que é podcastmedia@gmail.com. 1, 2, 5, 10, 134 milhões de reais, o que for possível para você, na chave Pix podcastmedia@gmail.com, isso nos ajuda a produzir os episódios extras. A cada 500 reais que a gente arrecada na campanha do Pix recorrente, a gente garante um episódio extra no mês seguinte. Então agora, no mês de maio, a gente vai ter 2 episódios extras. A gente vai ter o episódio de pauta livre e a gente vai ter o episódio também com os comentários sobre aí a dinastia Lancaster. A gente vai falar sobre essa grande produção hot da literatura conservadora brasileira. E 2 episódios extras por mês é o que a gente consegue garantir, mas se vocês quiserem bater 3, 4, 5 metas, a gente vai continuar muito feliz com isso também. Se não der para apoiar financeiramente, compartilhar as nossas postagens, comentar nas nossas postagens também. Isso nos ajuda muito a gente ter mais ímpeto, mais ânimo para poder gravar toda semana. Aqui na descrição do episódio, para quem está ouvindo aí no feed, aqui na descrição do episódio você tem o link para nossa lojinha, onde você consegue adquirir produtos com as estampas do Midcast, com ilustrações da Thaís Kisuki. Tem também o link para o nosso canal do WhatsApp, onde a gente divulga as pesquisas do Midquest, a gente divulga cortes, a gente lança notícias. Sempre que tem um episódio novo, você pode acompanhar no nosso canal do WhatsApp, e se quiser bater um papo, tem o grupo do Telegram, que foi criado e é organizado por ouvintes, Victor Souza. Perfeito, Rodrigo Hipólito. Enquanto você estava falando aí, eu fui fazer o cálculo aqui, estamos com 48% da primeira meta de R$500 da nossa campanha do Pix recorrente batida até o momento. Então, podcastmedia@gmail.com. Quem está acompanhando ao vivo nessa live completamente proposital aqui e pública, tem aqui QR Code na tela, caso queira contribuir também. O primeiro episódio, o extra do mês de maio, a gente já gravou, tá disponível no nosso canal do YouTube e no feed. Eu não sei se vai sair antes ou depois desse episódio, mas vai sair em maio. E o segundo, confirmado aqui, ó, eu mandei um WhatsApp aqui para ela, Mulher Tamarindo estará presente na gravação sobre essa grande obra da dinastia Lancaster. É isso, então vamos agora para o nosso segundo bloco.
A gente já deu uma palhinha, né, no primeiro bloco sobre esse tema, mas vamos agora falar um pouco mais detalhado, pois a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou no último dia 7, um dia que estávamos gravando semana passada, né, o recolhimento de produtos lava-louças, no caso detergente, sabão líquido para roupas e desinfetante da marca IP de todos os lotes com numeração final 1. Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo, na unidade localizada em Amparo, na cidade que fica lá em São Paulo. Até então parecia mais um caso como tantos os outros, né, que já vimos, né, em relação à Anvisa, mas eis que surgiram os bebedores de detergente. A extrema-direita simplesmente resolveu politizar o caso, dizendo que isso era uma perseguição do PT contra uma empresa brasileira que fez doação para a campanha de Jair Bolsonaro em 2022. Nas eleições daquele ano, a IP também promoveu uma live para persuadir funcionários a votarem Bolsonaro, conforme entendimento judicial que condenou a empresa por assédio eleitoral. Replicar essa narrativa nomes como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, os deputados federais Nicholas Ferreira e Mário Frias, o vice-prefeito de São Paulo Ricardo Mello, o senador Cleitinho e o dono da Havan, Luciano Hang. Em vídeos que viralizaram nas redes sociais, pessoas simularam beber o detergente IP ou se lavaram com ele embaixo do chuveiro. Em um deles, o produto de limpeza foi usado para esfregar um frango cru com uma esponja. Em outro, um homem bebeu uma substância cremosa que preencheu uma garrafa de detergente. Se esse ano já tivemos os bebedores de Negroni, agora temos os bebedores de detergente. Enquanto isso, Lula voltou a aparecer na frente de Flávio Desmaio na última pesquisa Quest, divulgada essa semana, e isso está aqui junto porque era onde cabia colocar na pauta, e caso o Rodrigo também queira comentar sobre mais essa pesquisa, já que ele adora. Mas antes eu quero perguntar para Diego Schinello. Diego, por que não se deve temperar um frango usando detergente P que foi mandado ser recolhido pela Anvisa? Não é que não pode, né? Assim, é um país livre, as pessoas fazem o que elas quiserem. Mas é uma bactéria bastante perigosa, né? Que foi possivelmente aí encontrada a contaminação. Então, assim, não recomendamos. Mas pode escovar dente? Escovar dente também não pode. Tomar banho. Sim, tomar banho, se for com outro lote, né? Sei lá, de repente. Mas, cara, que nojeira aquela fábrica, né? Meu Deus. Sim, cara. É um sim. negócio assim. E absurdo. O pior é que antes do rolê deles na campanha de 2022, era uma marca que eu gostava, sabia? Eu sempre usava as coisas dessa marca. Eu também, cara. Porque, tipo assim, não tô comprando mais IP, tô comprando, sei lá, o Limpol. Mas quem é o dono da Limpol? Eu não tenho a menor ideia, cara. Mas, enfim. Não, a Limpol é da Bombril. Depois que eles tiraram aquele careca da propaganda, nada mais prestou ali. Eu nem sabia disso, que a Limpol era da Bombril. Bom saber agora. Falando em outras empresas, Vitor, é importante ressaltar isso, né? Que não foi o PT que fez uma denúncia sobre a fábrica da IP. Esse pedido ele foi feito para a Anvisa por outras empresas. Então, a empresa que está por trás da OMO, do CIF, foram as empresas que elas pediram essa vistoria e que resultou no pedido para retirar esse lote de circulação, né? E a IP já tinha recebido também outras notificações por conta dessa fábrica, por conta desse problema. Então não é nada novo. Quero ressaltar aqui que, para mim, o melhor nome que deram para isso foi a mamadeira de Iperoca. Acho que depois que alguém falou mamadeira de Iperoca, para mim tá marcado, é isso, assim, é mais esse o caso, nada superará. Se eu vou fazer um comentário, parece sério, né? Acho que é difícil ser sério, que parece sério. E aí o Diego me corrija se eu estiver falando besteira, né? Mas sabão, detergente, não tá ali para matar a bactéria, né? Você vai lavar a mão com sabão e você vai limpar a mão, então aquilo ali vai tirar as bactérias da sua mão, você vai passar água, depois assim também acontece quando você usa para lavar louça, e aquilo vai tirar a sujeira e tirar a grande maioria das bactérias, elas não vão continuar grudadas ali. Então não é a mesma coisa, por exemplo, quando você passa álcool na mão, que aí você fala que desinfeta, porque ela vai destruir os micro-organismos. Mas não é isso que o sabão faz, né?
Não é isso que ele faz. Ele vai só realmente lavar, ele vai tirar todo o atrito dali e vai levar junto ou vai envolver essa sujeira, vai tirar ela da superfície da sua mão ou da superfície do prato, da louça, da panela. É para isso que serve. Mas isso não vai adiantar para todo tipo de sujeira. E não vai, nesse caso, não adianta para todo tipo de bactéria, como a gente viu, né? Então aí você tem um problema realmente sério, porque você vai ter uma bactéria com o seu superpoder, que ela vai ser capaz de resistir a isso, e aí imagina o que ela vai fazer com o seu corpo. E se já não era recomendável você lavar o frango, imagina você lavar o frango com detergente. Aí dito isso, que é a parte que parece um pouco mais séria, todos nós, assim, foi uma ótima semana para o Caco Ciocler vir a público dizer que a esquerda tem que parar de rir. Eu achei maravilhoso, eu acho que isso, assim, como é um grande artista, eu tô supondo que ele... A esquerda tem que rir. Não, ele tinha falado que a esquerda tinha que parar de rir e levar a sério as coisas. É sério? Eu entendi errado. Você entende? Porque não faz era sentido. Tão absurdo ele ter falado o contrário que eu me recusei a entender isso, então. É isso, assim, que ele tinha feito esse filme lá sobre o patriota do caminhão, porque ele começou a prestar atenção que ninguém estava se ouvindo, que as pessoas só faziam piada e ninguém levava a sério o que estava acontecendo ali. E aí ele disse que a esquerda tem que parar de rir. E na semana que ele disse que a esquerda tem que parar de rir, a gente tem a mamadeira de Iperoca e a gente tem, né, a Irmandade do Vorcaro. Então, muito difícil você não decepcionar Caco Ciocler numa semana dessa. Realmente, cara, não tem como não rir depois de tudo que a gente viu. E o louco que eu fiquei pensando assim, né, cara, porra, o que eles ganham com isso, né? Fazendo, porra, videozinho fingindo estar bebendo detergente, usando produto para dizer que é perseguição do PT. Porque, cara, eles vão ganhar alguma coisa com isso, além de passarem ridículo, é para desviar a atenção, porque ainda não tinha nem surgido a questão lá do áudio do Flavinho, né? Tinha tido a operação em relação ao Ciro Nogueira, ou é só dissonância cognitiva mesmo? Porque, cara, não faz sentido na minha cabeça. Porque, por exemplo, na época da pandemia, tinha a questão da cloroquina. A gente sabe qual era o objetivo por trás daquilo, né? O objetivo maléfico por trás daquela história toda. Muita gente ganhou dinheiro com isso também e eles queriam realmente matar parte da população. Só que esse caso do IP é só o ridículo pelo ridículo. Eu não consigo ver realmente assim, ganho que eles teriam com essa história, entendeu? De perseguição. Alimentar mais uma teoria da conspiração? Mas isso é aquela galera, os 5% dentro daqueles 30% que a gente falou, que é a galera lunática, assim, Biluteté, que reza pra pneu, que boicotou a Havaianas comprando Havaianas. Sim, pulando de um pé só na frente de uma loja de chinelo, como se isso fosse mudar alguma coisa. A galera é completamente lunática. Só que é complicado porque se você expõe, por exemplo, uma criança, um idoso, alguém imunocomprometido, essa é uma bactéria famosa por causar infecção hospitalar resistente. Uhum. É uma bactéria famosa por ser resistente a tratamento de antibiótico. Então, se você pega um maluco desse, que na sua insanidade vai no supermercado e compra de propósito todos os produtos que estão lá e está contaminado, isso pode gerar uma merda gigantesca, inclusive gerando infecção hospitalar para quem não tem nada a ver com a história. A pessoa que está lá internada porque estava doente. Acho que uma das maiores perdas da história é politizar agências como a vigilância sanitária, que a gente sempre fala, a pessoa eu tenho plano de saúde, não depende do SUS. Depende, porque a vigilância sanitária é parte do SUS. Toda a segurança alimentar, todos os produtos que você consome, todos os medicamentos que você consome, é SUS. Tudo isso é parte do SUS. Né? E aí você descredibilizar a agência onde trabalhava Lineuzinho, como que você tem coragem? Verdade, hein? De questionar a reputação de Lineuzinho. E é só respondendo rapidamente o Rodrigo sobre aquela questão, né, que eu vi até uma galera comentando, mas por que o detergente matava o Covid, mas a bactéria tá lá e tal? É porque o Covid era um vírus, né? Ele tem uma membrana muito mais simples, ela é constituída só por uma camada como se fosse, entre aspas, né, para simplificar, de gordura. Então, o SARS
sabão ele existe para isso, né, para dissolver gordura. Aí ele conseguia realmente quebrar a partícula do vírus. A bactéria não, a bactéria ela resiste a esse processo, né? Algumas, né, aí vai depender da estrutura, mas ela pode resistir sim a esse processo, e aí o mecanismo realmente é esse que o Rodrigo falou, né? O sabão ele lava, né? Ele tira aquela camada de gordura e pele morta que estava na sua mão, e com ele vai a bactéria, mas ele não é um sabão bactericida, né? Não é um sabonete bactericida como a gente tem aí no mercado, por exemplo. Então é isso, né? Não lave. Realmente, quem tem gente que compra em grande quantidade, dá uma olhada se você não tem produto desse lote, né? Aí, se tem da marca, né? Já não. Mas assim, a pessoa, sei lá, de repente ela tem uma cozinha industrial, ela fez uma compra no início do ano aí de, sei lá, 600 bisnaga aí de detergente. Dá uma olhada, né, se você tá aí com esse lote, se não, mas vamos evitar, né, depois de ver as condições da fábrica, vamos evitar aí comprar essa marca e qualquer outra marca ligada a bolsonarista, porque se o empresário é bolsonarista, ele é mau caráter e ele vai te roubar do jeito que ele quiser, e um desses jeitos é não tendo qualidade no produto dele. Perfeito, Diego, perfeito. O Reni até comentou que é fanatismo o motivo, né? Me respondendo aqui. Só que assim, em boa parte sim, mas quando você vê, por exemplo, o Lícholas, Mário Frias, Cleitinho, Michek divulgando coisas nesse sentido, eu não posso achar que é só fanatismo. Tenho interesse, só não consigo realmente conceber qual seria esse interesse diretamente, a não ser só realmente desviar a atenção. Não, eu penso coisa sem importância. Em algumas possibilidades, Vitor, assim. Primeiro que se essa empresa ela já foi doadora da campanha do Bolsonaro, eu vou supor que esses empresários eles possuem uma ligação próxima com esses agentes públicos, né? Com esses políticos. Então eles aí vão se sentir compelidos a vir a público falar alguma coisa porque são parças. A galera tá na irmandade ali, todo mundo se manda mensagem de áudio. E a empresa tá perdendo dinheiro, né? E a empresa perdendo dinheiro. Vai saber se essa galera não manda mensagem no final do mês pedindo para os donos da IP fortalecerem para pagar as contas. Então esse é o tipo de coisa que existe, que acontece. E eles estão nos mesmos ambientes, nos mesmos jantares, eles se apoiam mutuamente, eles se conhecem. Esse é um lado. O outro lado é, sim, visualizar que está acontecendo uma movimentação nas redes sociais e o seu eleitorado, o pessoal que você acredita que vai votar em você, está envolvido com aquilo, com aquela trend. E você vai se envolver com ela também. E isso é um aspecto da nossa época comunicacional atual. Você vai perceber como é que rola o fluxo de informação. Então, se a gente, além do fanatismo, além desses contatos empresariais, toda pessoa pública, ela vai ser forçada a participar de alguma maneira desse tipo de ambiente, né? Você não precisa entrar na trend, mas você vai alimentar isso de alguma maneira. E isso também se reflete no comportamento das pessoas. Virou uma trend para essa bolha ou para essas bolhas fazer videozinho para apoiar a empresa. Então, às vezes, a pessoa ela não estava nem com aquilo na cabeça, ela não está nem, nossa, eu vou fazer isso aqui por motivos políticos. Não, mas toda a sua galera da torcida organizada do pneu está envolvido com a trend do detergente. Então, você vai participar também. E isso já se tornou... aquele vídeo já antigo dos robôs do Bolsonaro. Você lembra daquele vídeo dos robôs do Bolsonaro? Porra, que bela lembrança. Aquilo lá já era uma gênese da trend. Então você viu uma coisa, essa aqui não faz muito sentido, mas virou diversão dentro do nosso grupo de amigos, da nossa entidade, da minha comunidade, a galera que faz com que a vida seja divertida para mim, que são os meus amigos da internet. Então eles estão fazendo isso, eu vou fazer também. Eu vou embarcar nessa. Sim. Esse tipo de comportamento cresceu e teve o ápice nos acampamentos de quartel. Desde então, desde aqui do 8 de janeiro, a gente já comentou isso, tem uma parcela dessa comunidade que ficou órfã de atividades. Então eles não vão mais jogar dominó na pracinha, eles não vão mais fazer aula de forró, eles não vão fazer aula de clichê, não vão jogar bingo, eles não vão só sair para beber com o pessoal, eles precisam de alguma motivação dentro da comunidade deles. E sempre que surge uma pequena motivação, hoje aquilo pode virar uma trend, hoje aquilo pode virar os videozinhos que todos eles vão
compartilhar, e eles têm um gosto, uma renovação do gosto de participar dessa comunidade, de participar desse grupo de amigos que tem um mesmo ideal. Isso é forte, tá? Isso não é uma coisa fácil de se desfazer, não. Você precisa gerar novos ideais, novas perspectivas de vida para essas pessoas, mas para fazer isso você precisaria também conseguir tirá-las dentro dessa seita. É algo difícil, é algo complexo de se fazer. Então a gente zoa, e eu vou continuar zoando mesmo, mas se a gente quiser analisar isso a sério, a gente tem aí com 30% da população, pelo menos, que elas estão inseridas numa construção social muito difícil de se desfazer. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, porque agora realmente faz muito mais sentido todo esse movimento depois dessa análise. E esse foi o Analisando Bebedores de Detergente com Rodrigo Hipólito. E depois dessa... A pesquisa deixa pra lá, né, Rodrigo? A gente comenta depois outra vez. É a mesma coisa. Não. Me dá um minuto aí. 11h38, hein, Rodrigo? 11h38. Pô, fizeram começar às 10 horas da noite, era pra ter começado às 9h30, também agora aguenta. Olha só, então não sei se a gente vai ter escassez de pesquisa aí nos próximos tempos, mas essa pesquisa que saiu da Quest, ela é uma pesquisa interessante, gente, assim, mas não necessariamente porque tá divulgado no G1, porque tá divulgado no UOL, porque tá divulgado na CNN. Todas esses portais, eles estão focando só no comparativo de segundo turno, que está dando 42-41. Ali, 42 para o Lula, 41 para o Flávio Bolsonaro. E a Quest não divulga os votos válidos. Ela não faz a conta dos votos válidos para gente. Mas a pesquisa, ela é bem extensa. Ela foi feita ali entre 8 e 11 de maio. Ela foi feita com entrevistas presenciais e são muitas questões. Ela é muito extensa. Então lá você consegue fazer um acompanhamento. Você vai ver os dados estratificados e você vai ver tudo direitinho. É fácil de encontrar o PDF completo da pesquisa. Tem bastante informação interessante ali. Uma das informações, já que o Vitor não vai me deixar comentar a pesquisa inteira, uma das informações que não está em nenhum portal de notícia, não está em nenhuma manchete, é que no primeiro turno, o Lula, na pesquisa da Quest, está tirando 39%. E esses 39% dele em votos válidos naquela pesquisa, vai lá, faz a conta. Eu posso ter feito a conta errado, vou colocar isso aqui. Posso ter feito a conta errado. Mas os votos válidos de primeiro turno estão dando aproximadamente 54% para o Lula. Isso não está em nenhuma manchete, não está em nenhum portal, mas está lá no PDF completo da pesquisa. E a Quest não divulga votos válidos. A gente está jogando para cima, nunca é assim, essa pesquisa não vai acertar? Beleza, essa não é a questão. A questão é que se você tem como resultado numa pesquisa uma alta probabilidade de um candidato ganhar no primeiro turno, quais seriam os motivos para você esquecer essa informação na hora de você divulgar os resultados da pesquisa? Por que ressaltar só os diversos cenários do segundo turno quando existe essa possibilidade como resultado da pesquisa? Perfeito, Rodrigo, perfeito. Então fica aqui a informação, provavelmente quando sair uma próxima pesquisa da Datafolha ou alguma que o Rodrigo não gosta, a gente também vai voltar a comentar aqui, porque pelo menos é divertido esse nosso acompanhamento. E vamos agora para onde? Para o nosso momento leitura de títulos. JK foi assassinado pela ditadura, conclui relatório de comissão de mortos e desaparecidos. Essa notícia, ela me pegou, cara. É daquelas que você não estava esperando, assim, surgiu meio que do nada, né? Mas enfim. Mas é surpresa de 0 pessoas, né? Não, não o fato, mas sim a notícia ter surgido aí agora, né? Mas parece que isso ainda vai ter que ser votado, esse relatório, tem todo um trâmite ainda para poder bater o martelo, né? Mas por falar em coisas surpreendentes, trabalho eleva a renda do brasileiro e rendimento bate recorde de 3.367 em 2025. Mas isso me surpreende, Diego, porque eu nunca ouvi falar que trabalho desse dinheiro, que as pessoas conseguissem ganhar dinheiro com trabalho. Isso é... Né? Olha aí. Não é só pedir por Vorcaro? Foi assim que eu aprendi. Pois é. Foi assim que eu aprendi. O jeito de ganhar dinheiro é você dar golpe, é você apostar. Mas aí, falando em consequências, Diego e Vitor, dos nossos novos planos econômicos, né? A gente tem aqui uma notícia negativa. Desigualdade volta a subir em 2025.
renda dos mais ricos cresce o dobro da dos mais pobres. Que é uma parada que me deixa puto do empresariado não gostar do Lula, porque todo governo Lula, o empresariado bamburra de ganhar dinheiro, velho. O agro, então, né, cara, tá numa das maiores fases aí, com plano safra e vendas cada vez, exportações, né, cada Mas vez isso mais já está batendo explicado. recorde. Isso está explicado, assim. Porque nos governos Lula, o empresariado ganha dinheiro registrado. Olha só, você consegue perceber que você teve um ganho maior. No governo Bolsonaro, o pessoal não precisava declarar porcaria nenhuma. Então ali é dinheiro circulando sem ter nenhum registro. Aqui você quer que tenha um registro para mostrar que a economia está funcionando, e aí a gente percebe o quanto o mundo é desigual. Agora, saiu o governo Lula, saiu um governo minimamente de esquerda, acabou isso, cara. Você não registra mais nada. Você vamos produzir notas de 200. É essa a proposta. Pois é, cara. Vamos para a próxima aqui, ó. Alexandre de Moraes suspende a aplicação da lei da dosimetria até que o STF analise ações que questionam a norma. E aí, para você ver como são as coisas, né? O Xandão suspendeu essa aplicação, né? Porque está avaliando, precisa avaliar, né? Acho que foi um pedido do PSOL e outro de um outro partido agora que eu não lembro, né? A respeito dessa norma. E o que ia provavelmente virar o assunto da semana, que era os golpistas articulando no Congresso para tentar botar a PEC da anistia, o Sóstenes já estava recolhendo assinatura e tal, já estava dando entrevista na Globo News, simplesmente sumiu depois do áudio do Flávio Desmaio e do Vorcaro. O que eu achei mais lindo dessa decisão do Xandão foi a epígrafe que ele citou no começo, que foi assim, pau no cu do Alcolumbre. Mas vamos ver, né? Uma partida próxima. Por favor, alguém. Vizinhos do Alcolumbre, façam um favor, cara. Olha só. Se alguém aí estiver próximo, ainda dá tempo. Amanhã, 6 da manhã, toca a campainha. Paulinho da Força rebate Flávio Bolsonaro após ser acusado de ter, aspas simples, jogo combinado com Moraes sobre PL da dosimetria. Não, seria o jogo combinado mais maluco da história, né? O cara ter que fazer todo esse trabalho para passar a porcaria do PL da dosimetria para ter combinado antes com o Xandão pro Xandão vetar porque tá esperando analisar outras normas. Cara, seria um rolê assim absurdo, né? Mas enfim, fica aí a informação. Mas a gente vai continuar acompanhando essa porcaria desse PL da dosimetria aí, o desenrolar disso. Provavelmente semana que vem eles vão querer voltar a esse tema justamente para também tentar desviar aí do assunto do Vorcaro. Não, agora a nossa próxima notícia vai acender memórias desagradáveis da nossa telespectadora Virgínia, mulher tamarindo, que está aqui com a gente. É o seguinte: Ciro Nogueira comprou triplex de 22 milhões de reais em São Paulo um mês antes de emenda master. Baita coincidência, né, cara? Baita coincidência, realmente. E o Ciro, esse que... Eu não sei... eu botei aqui, vou até inverter a ordem aqui, porque o Ciro, ele meteu o louco, né, cara? Depois da operação da PF e de tudo que foi divulgado, eu vou ler aqui o próximo título relacionado a ele, ó. Ciro Nogueira reapresenta emenda master para ampliar cobertura do FGC. Então, não satisfeito com toda a divulgação da história da emenda master e de toda a questão da mesada, né, que ele teria recebido, ele simplesmente fez um vídeo dizendo que vai reapresentar a emenda master. E aí eu tô tentando achar aqui, ó, a aspas dele foi maravilhosa. Ele mandou assim, ó: agora não existe mais banco master. Eu quero ver qual é a desculpa que os grandes bancos vão utilizar para negar essa proteção aos correntistas brasileiros. E aí agora o pedido dele, ao invés de ser para 1 milhão, seria para aumentar para 750 mil ou algo do tipo. Então, assim, esse aí, sim, meteu o louco legal, cara. Ancine atualiza regras da cota de tela após polêmica com o Cinemark. Aí eu fui abrir, porque eu fiquei curioso de ver qual era a polêmica, e a cota de tela, para quem não sabe, né, é um incentivo, é uma política da Ancine para valorizar a exibição de filmes nacionais nas salas de cinema. E aí a dona Cinemark, para cumprir a cota, simplesmente tacou 89 milhões de sessões de um filme nacional às 11 horas da manhã.
e dizia, não, pô, tô cumprindo aqui a cota de tela, tá safe. Zuzubilândia, não é isso? Zuzubilândia. Não, e aí agora... Zuzubalândia, né, no caso. Zuzubalândia. E aí agora a nova formatação dessa, né, das regras da cota especificam os horários em que as sessões têm que ser reservadas. E eu vou dizer que é pouco, tá? É pouco, assim, cara. A gente está tendo resultados fabulosos com o cinema nacional e já passou da hora da gente ter um incremento, da gente ter um número maior de salas, de horários. É obrigação mesmo, é obrigar que se passe em salas de cinema, que se passe na televisão, porque, assim, agora a gente tem público, a gente tem como comprovar público também, né? Não é só dizer, a gente não vai passar esses filmes porque ninguém quer ver. O que era um ciclo vicioso de não passar o filme, e aí como é que você sabe que as pessoas podem assistir ao filme? Mas é pouco. Mas, voltando ao nome que a gente já citou no episódio de hoje, PGR pede condenação de Eduardo Bolsonaro por coação a ministros do STF. Falando nisso, o Little Banana soltou uma nota agora há pouco no X, no Twitter, negando tudo, falando que é um absurdo essa história de que o dinheiro teria ido para ele, que se isso tivesse acontecido, o governo americano e os Estados Unidos teriam ido atrás dele, que a produção foi feita nos Estados Unidos porque jamais alguém toparia produzir isso no Brasil porque seria perseguido pela ditadura do STF, por aí vai, a nota dele. Aí o Flavinho Desmaio simplesmente deu um RT dizendo caiu mais uma narrativa da esquerda. E é isso. Bom, vamos aqui pro próximo. Essa aqui foi solicitação do Diego, inclusive no nosso grupo, hein? Fast Shop, 2 pontos. Como carta para entidade espiritual levou a maior multa por corrupção da história? Para quem não acompanhou, né, a Fast Shop pegou aí uma multa, não lembro agora o valor, mas foi um valor caralhudo de um esquema envolvendo aí funcionários da Secretaria de Fazenda, etc. Do jeitinho que o empresariado brasileiro gosta. 1 bilhão, Diego, 1 bilhão a multa. Bilhão, com B de bananada. E aí dentro do extenso conjunto probatório recolhido pela polícia estava uma carta escrita de próprio punho, onde um dos envolvidos no esquema reclamava com uma suposta entidade espiritual e pedia, né, olha, da última vez que eu fiz negócio com esse cara deu merda, dessa vez não pode dar. Sensacional, sensacional. A gente viu a resposta da entidade, né? A gente foi assim, a resposta da entidade. A entidade falou assim, ó, toque, toque, toque. Vamos lá, mas pra quem... é você. É você agora, porque você comentou tanto, eu achei que você tinha lido a última. Vai lá, desenrola aí. Desenrola 2.0 negocia quase uma multa da Fast Shop em dívidas, diz o novo vilão da Marvel, Dario Durigan. Caralho. Vamos ver, né? Qual vai ser o alcance real do Desenrola 2, né? Mas vamos lá, essa agora aqui é pra... Já que a gente tá muito alegre, tá rindo, essa aqui é pra irritar. PEC 6x1, 2 pontos. Zanata propõe 12 anos de transição até a jornada de 40 horas. Ai, Santa Catarina. Cara, assim, um escárnio total, né? É brincadeira uma situação dessa, cara. 12 anos, puta que pariu. Mas assim, preparando o público, né? Talvez não seja 12 anos, mas a gente já comentou aqui que sim, vão tentar empurrar um longo período de transição e mesmo sem ter explicação nenhuma, vão tentar também colocar indenizações para empresas em cima dessa proposta. O Jabuti vai surgir, com certeza. Jabuti não, como é que foi o Diego falando naquele dia? É a tartaruga de Galápagos. A tartaruga de Galápagos vai surgir nessa questão, podem ter certeza. Aí vai caber também a pressão popular, né, de evitar que isso aconteça e também a articulação política do governo, né? Vamos lá. Cássio canta samba em festa de posse com presença de Flávio e ausência de maioria do STF. Quem é esse Cássio, Rodrigo Poli? Então, Cássio cantor? Quem é esse Cássio? Nunes Marques. É o Praga, né, cara? Praga assim, cantando. Eu acho curiosíssima a editoria de festas de posse do judiciário. Vocês perceberam que se tornou uma constante assim? A gente não tinha isso. Aí eu acho que tem os dois lados. Na medida em que isso se tornou manchete, em que sempre que tem uma festa, começou uma certa competição e uma coisa ali de status interno também, sabe? Dos magistrados. Agora eu vou fazer a minha festa e vai ter que ser uma coisa
coisa mais alegre, mais bombástica do que a do meu colega. E aí quem é que vai marcar a presença? Qual a música que eu vou cantar? Qual vai ser o tapete vermelho? Né? Vou contratar a produtora para fazer os videozinhos para circular. E às vezes pega, às vezes não pega, que foi esse o caso. Que imagem é essa, Diego? A sensação dessa festa de posse do Nunes Marques foi exatamente essa aí, para quem tá nos ouvindo. É uma tirinha famosa já de um meme, onde aparece um cara recebendo uma medalha de uma mulher loura. No segundo quadrinho ele dá aquela mordidinha na medalha para conferir o metal. Em seguida beija a mulher, aí grita dando cotoco, estoura uma garrafa de champanhe e no último quadrinho você vai ver ele tá no terceiro lugar. O evento, né, a festa, teve aqui, ó, Jorge Aragão, Sombrinha, Dudu Nobre e Ivo Meirelles. Eu tava reparando a cara aqui do Nunes Marques. Ele tomou canetinha, né? Tomou canetinha, acho que fez uma harmonização facial ali, né, cara? Porque tá diferente, né, cara? Vamos lá. Quem é o próximo? Sou eu? Não, né? Não, eu já fui agora, né? Agora o Diego, né? Juiz multa advogadas que esconderam prompt em petição para enganar IA da justiça. Talvez, Rodrigo, essa seja a única coisa boa que vai advir da IA, que é o fim do profissional do direito. Vai acabar o advogado. Cara, mas assim, pessoal, a gente não vai falar sério dessa notícia, mas... Mas deveria, um porque negócio, é absurdo. Mas deveria, sim. Porque a gente já tá com quase 2 horas de gravação aqui. Mas essa é uma manchete que daria pra gente destrinchar e ficar pelo menos mais 1 hora reclamando desse apocalipse, que é o uso da IA. Vamos tentar semana que vem. Vamos tentar semana que vem se sobrar. Provavelmente não vai sobrar espaço na pauta, mas a gente tenta semana que vem. Não vai, mas que dá vontade dá. Mas assim, abram a notícia, gente. Abram a notícia para vocês entenderem o nível do absurdo. Mas vamos para a última aqui agora. Vamos para a última. E essa eu vou deixar para o Vitor comentar. Porque eu vou ler assim de propósito, tá? Detergente do PT retira apoio à candidatura de Benedita ao Senado no Rio e critica aliados, aspas, simples. Capitania hereditária. Vamos tentar passar aqui para quem está acompanhando ao vivo, né? As opções de quem vocês acham que é esse detergente do PT, né? Vamos lá. Opção A, Washington Quaquá. Opção B, Washington Quequé. O prefeito de Coaqualingrado. Opção C, o vice-presidente nacional do PT. Opção D, todas as opções anteriores. Que isso, cara? Para ter uma manchete dessa, só pode ser o prefeito de Coaqualingrado, o nosso querido Washington Quaquá, que assim, esse só erra, depois erra de novo, e depois ele erra mais uma vez. É impressionante, cara. Vocês concordam? Fica a pergunta que a gente nunca vai conseguir responder aqui, né? Por quê? Por que o Quaquá ainda é um dirigente do PT? Por quê? O que acontece, assim? Alguém... Sério, Lázaro, me ajude a entender. É difícil demais, cara. É muito difícil. Bom, a gente não tem Taishikisuke hoje, mas eu vou chamar a vinheta, porque a vinheta é muito boa, cara. Eu gosto da vinheta aqui. Vamos lá. Cartinhas da Xuxa. Pouco para você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas esses baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que som da Xuxa é esse? Eu peguei o resultado da enquete aqui, só para não acumular. Boa. Semana passada perguntamos aí, né, qual seria o seu desejo que você faria ao gênio do touro da B3. A primeira opção, ter a sua fatura do cartão de crédito paga. A segunda opção, comprar ações de 13 milhões por 1 milhão. Terceira, estadia paga em hotel de luxo. E a última, busca e apreensão da PF na sua casa. E aí tivemos, surpreendentemente, com 10% dos votos apenas, em quarto lugar, a busca e apreensão da Polícia Federal, que eu acho uma desconsideração aí com os funcionários, os servidores da Polícia Federal. Eu fiquei imaginando que quem votou nessa opção, Diego, quem votou nessa opção não mora sozinho e está querendo fazer algum tipo de denúncia com relação ao seu roommate ali, ó. Cara, tá acontecendo alguma coisa aqui em casa, eu preciso que a PF bata aqui. É isso. Na
dúvida, 180, 190, você decide aí. Aí, no empate técnico, na margem da MidQuest, temos as opções 2 e 3, empatadas aí com 15% e 16%. E a ganhadora absoluta, né, a opção 1, ter a sua fatura do cartão de crédito paga, porque todo mundo quer comprar a brusinha agora sem tarifa federal. É isso aí. Eu fui olhar aqui, ó, no Instagram, não consigo olhar agora, mas no Blue Sky a gente teve aqui o Ailton Santos comentando. Foi só o Midcast cunhar o termo Bolsomaster? A gente cunhou não, acho que isso já estava rolando, né? A gente só pegou. Não, a gente cunhou sim. A gente aí, Vitor, que isso? Jogando contra? É verdade, a gente cunhou. Só foi o Midcast cunhar o termo Bolsomaster que as ligações mais diretas do banqueiro mafioso com a família do ex-presidente vieram à tona. Ele comentou aqui em relação, provavelmente, à questão aí do áudio do Flavinho, mas comentou aqui na postagem do episódio da semana passada. O Rodrigo Assunção disse que estava jantando ao som de mais um episódio do Midcast Política, que é a forma correta de você também escutar o Midcast Política. O Midcast Política ele é bom em todas as horas, mas jantando é uma boa opção também. No Spotify, ó, o Chimbalaia... Diego, sem shame aqui nesse podcast. Você riu na hora que ele falou, em todas as horas, e você fala, você riu. Não, sem shame aqui. Exatamente, deixa o povo se divertir escutando a gente, cara. Deixa o povo se divertir. Aí. O Chimbalaê comentou lá no Spotify, por Pilili em todas as sessões eleitorais, por favor. Agora não é mais a Carminha, né? É o Nunes Marques. Ele não vai topar essa ideia, né, cara? Mas seria muito bom mesmo. Deixa eu ver aqui mais quem comentou. O Paulo comentou, achei muito bom os bips do Vitor, que eu botei alguns pis na edição. Imaginei ele pensando, melhor censurar que o jurídico não aguenta. E perdi muito com a palavra pilili móvel, que foi a ideia lá que o Rodrigo deu. Mas aqui, ó, o Felipe Rico, sou de São Paulo, mas precisamente São Bernardo do Campo, e digo, não, vocês não nos ofendem quando falam dos Faria Limers. A interpretação do Diego me fez gargalhar no meio da academia. Vocês são foda, meu. E a Sassá disse, minha filha de 16 anos fez questão de tirar o título e de tanto terror que tacou nas amigas, conseguiu convencer 3 delas a tirar também. Está toda orgulhosa. Parabéns, Sassá, para você e para sua filha por essa grande conquista aí. Vamos lá, já ganhando o primeiro turno. Antes da gente ir para os apoiadores, Diego Schinello, nós temos um comunicado aqui para fazer para os ouvintes, que é o seguinte, como a gente anunciou, né, em agosto, estaremos todos no Rio de Janeiro. Eu, Diego, Rodrigo, Ana e Thaís, juntos aqui no Rio, e a gente quer justamente fazer aí um encontro do Midcast Política aqui no Rio, e para isso a gente precisa da ajuda de vocês. A gente vai deixar na descrição aqui do episódio e vai divulgar nas redes sociais um formulário que vai ter algumas perguntinhas. Basicamente, vai pedir ali seu nome, se você mora no Rio ou não, e qual opção seria melhor para você, qual opção você conseguiria participar do encontro para a gente vai dar lá 2 opções, e aí a gente conta com a participação de vocês para responder esse formulário, para a gente se organizar aqui para ver se a gente vai fazer algo maior, se vai ser alguma coisa menor, como que a gente vai organizar esse nosso encontro. A gente tem a ideia de talvez fazer uma gravação ao vivo com a participação dos ouvintes em algum local, mas a gente precisa saber, né, o interesse de vocês em relação a isso, para poder tentar viabilizar esse encontro. Então, o link na descrição do episódio, também nas redes sociais, vai lá, responda, porque isso vai ser muito importante para a gente saber se vai realmente conseguir fazer um evento aí junto com vocês aqui no Rio de Janeiro. Na última transmissão ao vivo, alguns ouvintes falaram que inclusive viriam de fora do Rio para poder encontrar a gente aqui. Então, por favor, responda que isso vai abalizar a gente para poder fazer o evento. Beleza? Vai lá, Diego. Muito que bem. Todo mundo no Rio em agosto. E aí nós queremos aqui deixar o nosso abraço para aquelas pessoas que estão e estarão conosco sempre. Aquelas pessoas que não tem meia conversa entre a gente, né? Aquelas pessoas que é só a gente precisar, que eles nos dão uma luz, que são Carolina Fernandes, Ana Carolina Mitchell, Sebastião Ferreira, Ouvinte Misteriosa, Ricardo Jalotto, Edna de Lourdes, Lia Drummond, Camila Braz, André Rezende, Leonardo Spor, Ouvinte Misteriosa 2, Eduardo Vasconcelos, André Benjamin,
Bianca Damasceno, Denis Almeida, Jorge Alfredique, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Flávio Schiocchet, Marina Duarte, Eduardo Leão, Joana Porto, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. Muito obrigado. E eu vou deixar aqui também um beijo pra essa galera, a galera do Midcast, que tá sempre aqui no nosso grupinho. Lele Riso, Maria de Fátima, Mariana Zampol, Carolina Leão, Bruno Teixeira, Hugo Albuquerque, Laís de Moraes, Cristine Medeiros, Pablo Cardoso e Rene Barcelos. Um beijo para vocês. E aqui na categoria Ministério do Amor, nós temos Tiago Luiz Pereira, Carolina Clemente, Amauri de Melo e o Alanda TI. E fica também um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, né? Para todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo. 00:07, 2 horas de live, ainda tem mais de 20 pessoas nos acompanhando aqui. Sensacional. Não, eu Temos mesmo já não enquete? tô acompanhando. Eu fico impressionado que a galera continua aqui. Eu já não tô. Temos enquete essa semana, Diego? Com certeza, a MidQuest aí na ativa, né? Então, o Daniel Vorcara, ele desponta, né, como um dos grandes mecenas do século XXI, né, aí, um dos grandes financiadores da arte artística da nossa era, e a gente queria saber aí do nosso público para quais outras grandes obras da arte nacional ele poderia dar uma forcinha, né? Aproveitar ali que ficou um saldo que ele não deu pro Pangaré Preto. Então a primeira opção é que o Vorcara poderia investir aí no universo cinematográfico da dinastia Lancaster. Cara, imagina ele despejando milhões em um filme da dinastia Lancaster, meu Deus. Se ele ouvir o nosso próximo episódio de Pauta Livre, com certeza ele vai querer fazer isso aí. A segunda opção seria ele bancar a vernissagem da exposição 3D de Lucy Borne. Cara. Meu Deus. Nossa, exposição imersiva de Lucy Borne. Pra quem achou que não iria ter pesadelos essa noite... Exposição imersiva de Lucy Borne. Pode ser esse o texto, Diego? Pode. Exposição, vamos mudar aqui. Imersiva de Lucy Borne, meu Deus do céu. Imersiva. Vou até botar em caixa alta, até que fica melhor. Imersiva de Lucy Borne. Divisão do inferno. A terceira opção, para não dizer que a gente que a arte brasileira não valoriza o agro, né, seria ele financiar um novo álbum de Sérgio Reis Acamado. Novo álbum do... Cara, que tá faltando contexto pra mim aqui, né? Pra você. Sérgio Reis Acamado. Que o Sérgio Reis, ele tava fazendo vídeo na internet, dizendo que pegaremos em armas se for necessário e vamos matar a justiça eleitoral. E o cara de asa aí ameaçaram de processo. No outro dia ele deu uma entrevista pro programa do Ratinho, ele estava literalmente acamado com o seu chapéu de boiadeiro na cabeceira da cama. Isso foi na outra eleição, né? Foi. Lembro, agora eu lembrei. Porra, grande momento. E a quarta e última opção aí para você que é um amante de animais seria ele financiar um documentário sobre a vida selvagem, né, produzida pelo cantor latino. Nossa senhora, cara. Meu Deus. Caraca, realmente, olha, assim, grandes opções, hein? Escolher, hein? Vai ser difícil. Vai ser difícil, cara. Essa vai ser disputada. É isso, mais uma grande enquete aí produzida por Diego. Votem lá no Spotify, lá no Telegram, né? Votem também aonde mais? Que no Instagram e no WhatsApp, no Zap, Nação Zapper, sempre aqui junto. Bom, gente, créditos finais desse episódio usou fontes de um monte de gente, né? Principalmente o Intercept. Este podcast foi apresentado por mim, Victor Souza, Diego Schinello e Rodrigo Hipólito. A edição será minha, de Victor Souza. As nossas redes sociais são midcast.com.br lá no Blue Sky, Podcast Mid no Instagram, Podcast Mid no TikTok, podcastmid@gmail.com lá na rede social do Banco Central. E antes da gente encerrar, a gente precisa aqui, a gente tentou manter o clima lá em cima, manter o padrão aqui do Midcast político, mas a gente precisa, né, comentar aí sobre a perda que a gente teve essa semana da Paola Costa, né, ficou todo mundo impactado, então assim, a gente estar aqui também gravando e mantendo o mesmo padrão do Midcast, que foi um podcast que ela participou várias vezes aqui com a gente, teve junto em vários momentos, então esse episódio também é dedicado a Paola,
que infelizmente partiu e lutou muito, né, contra o governo Bolsonaro, foi uma ativista, principalmente aí nas redes sociais, ali com o camarote da CPI, depois o camarote da República, essencial, brigou muito, lutou muito, também na questão das enchentes lá do Rio Grande do Sul, ela também esteve aqui presente com a gente, então fica aqui essa lembrança e esse episódio dedicado a ela. E vocês querem comentar mais alguma coisa a respeito disso? É só dizer que a gente comentava esses dias, né, que a gente está aqui aos, 40 anos da nova República Brasileira pós-ditadura, né, e ainda está falando das mesmas figuras que estavam lá na luta contra a ditadura, na Constituinte, mas que a gente tem pessoas fantásticas, né, como Paola, que fizeram e fazem a diferença nesse país. Então a gente tem sim, né, novas lideranças despontando, pessoas importantes para o cenário político nacional, e a Paola com certeza era uma dessas pessoas aí que fez e continuará fazendo toda a diferença na política desse país. E que a gente continue a lembrar da Paola com toda a energia que ela sempre teve. Então, a gente continuar a trabalhar, continuar a se comunicar, a gente continuar a tentar encontrar o humor na medida do possível, enfrentar o mundo de braços abertos, com um sorriso no rosto, com muita coragem, e isso é o que a lembrança da Paola incentiva a gente a fazer, sabe? Então, até como o Vitor falou, a gente está aqui se dispondo sempre a gravar, conversando, lidando com tudo da melhor maneira possível. Eu acho que é o melhor recado que a gente pode passar nesse momento, e a melhor maneira que a gente tem de honrar a memória da Paola também, é saber que a gente não vai parar, porque muito do que a gente fez e vai fazer daqui para frente é consequência também do trabalho dela. É isso, gente. Vamos encerrar então aqui este episódio. Muito obrigado para quem acompanhou a gente aqui ao vivo. Muito obrigado para quem está escutando no feed. E até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Valeu. Falou.